Olá, povo de Deus, povo do Senhor, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse dia maravilhoso, nesse dia abençoado, em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui na oração da manhã, isso mesmo, a oração que vai tocar no teu coração. Eu me chamo o pastor Eduardo e eu estou aqui neste dia para dizer para você que haverá paz no seu coração através de Jesus Cristo, tá ok? Hoje tem uma palavra direcionada ao teu coração. Nós vamos estar ministrando essa pequena palavra ao teu coração e depois, logo em seguida, nós vamos estar orando, isso mesmo. E você já olhou até no título do vídeo, né? A oração da manhã, a oração pela paz. Isso, nós vamos orar por paz, né? Paz, né, sobre a guerra que está tendo em Israel e Irã, e a paz muitas das vezes interiormente. Sabia que tem muitas pessoas agora me ouvindo que talvez vão até na igreja ou não estão e não tem paz. Há uma guerra interior, além dos conflitos, né, das guerras exteriores, né, as guerras físicas, existe uma guerra espiritual e uma guerra interior que talvez você esteja aí passando neste momento. Meu Deus, eu tenho tudo na minha casa, eu tenho tudo, mas eu não consigo ter paz, porque está faltando a presença de Deus. E é exatamente isso que eu vou falar neste vídeo aqui, juntamente com você, o que Deus colocou no meu coração. Então eu peço a você, se você é novo, seja muito bem-vindo, faça parte dessa família, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí embaixo, que é muito importante até mesmo para a edificação da fé de outras pessoas, né, dos irmãos. Você que tem um testemunho, você que tem algo, coloque aí, que eu também sempre dou uma olhada, sempre olho. Eu confesso que fiquei um bom tempo sem gravar nesse canal. Esse é o meu primeiro canal que eu abri, né? Acho que em 2011, se eu não me engano aqui, ou 2012. E eu fiquei um bom tempo e eu não entendia muito sobre o algoritmo do YouTube. E eu fiquei pensando, não, já tem muitos canais grandes, né? Para que eu vou colocar mais um canal de oração? Olha só como é que é a mentalidade nossa, né, irmão? Por isso que eu falo que é uma guerra interior também que a gente passa, né? Tem o pastor Antônio Júnior, que eu amo ele também, eu ouço todo dia de manhã, eu coloco aqui, ele é uma bênção, ele é usado por Deus, e outros pastores, né, que são usados por Deus. E aí eu fico pensando, não, como que eu vou alcançar? Eles já alcançam tanta gente, olha só que coisa, irmãos, né? Não importa se vai alcançar uma, se vai alcançar duas ou três, o que importa é que essas pessoas sejam alcançadas. Então, se você quer que essas pessoas sejam alcançadas, então me ajude e compartilhe esse vídeo também e faça parte dessa família, comente e deixe seu like, que é muito importante para que o algoritmo entregue o conteúdo em nome de Jesus, tá ok? Então, irmãos, sem perca de tempo, a gente vai meditar aqui na palavra que Deus colocou no meu coração e depois, logo em seguida, a gente vai estar orando junto para que a paz de Deus venha a ser derramada em nossos corações, né? Tá aqui em Salmo 122 e o verso 6, eu vou colocar aí na telinha para você, na tradução da linguagem de hoje, na NTLH, que diz assim: orem para que haja paz em Jerusalém, ó Jerusalém, que prosperem aqueles que o amam, que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Glória a Deus por isso. Nós sabemos aqui quem falou isso foi exatamente o adorador Davi. Além de ser um guerreiro, além de ser um homem cheio da graça de Deus, ele era um adorador. Ele era uma pessoa que realmente adorava ao Senhor. E, irmãos, olha que interessante, tudo isso que você está vendo na televisão, essa guerra entre Irã e Israel, isso já é antigo, é lá atrás já. Israel sempre foi cercado de inimigos. E eu fico muito triste por ignorância, e eu quero acreditar nisso, essas pessoas defendendo o terrorismo. Eu quero acreditar que é pura ignorância e falta de, infelizmente, de massa cefálica. Por defender terrorismo. A promessa, gente, você que está me ouvindo, a promessa foi feita para o povo de Israel, para o povo judeu. Esses povos vizinhos que estão aí em volta, se você pegar o mapa aí e dar uma olhada, Israel é tão pequenininho, em volta está cercada de inimigos, irmãos. Se não fosse Deus nesse povo, esse povo já teria sido exterminado. Deus sempre guardou esse povo. Você pode pegar a história aí das guerras que se levantaram. Esse povo sempre
venceu e sempre vai vencer, porque existe uma promessa. E por que eu oro pela paz de Israel? Porque, irmãos, eles são essenciais na nossa vida pelo sentido e pelo fato de eles rejeitarem. Olha só que interessante. Se esse povo não rejeitasse, já parou para pensar, se esse povo não rejeitasse Jesus, não rejeitasse a salvação, como que nós seríamos alcançados? Então, através da rejeição do povo de Israel, nós somos alcançados, os gentios. Nós somos ligados também na videira, nós somos colocados, enxertados na videira. Então, é por isso que Davi está falando, orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz daquele lugar. E talvez você esteja olhando essa situação e o nosso papel que é orar, é clamar para que vidas não sejam ceifadas inocentes, né, para que pessoas inocentes de ambos os lados não sejam afetados. Inocentes, que Deus nem conhece a intenção do coração, mas que os verdadeiros inimigos sejam punidos em nome de Jesus. Então nós temos que orar para que haja paz. E sabe o que é o mais interessante no verso 6? Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que o amam. Se você ama Jerusalém, Deus está fazendo uma promessa que você vai prosperar. E quando fala prosperar, não é só dinheiro, irmãos, não é só carro, casa, não é isso, não. É a prosperidade da paz. E que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Porque naquela época, como eu disse, irmãos, já tinha muitos inimigos. Davi, ele lutou muito, ele derrotou muito, até conquistar. Sabia que foi o único rei que foi e conquistou Jerusalém? Os outros reis que vieram antes de Davi, não conseguiram tomar Jerusalém. Mas Davi, pelo Espírito Santo, por estratégia de guerra, ele foi por debaixo das águas que corriam ali, eu não me lembro direito, vocês podem até procurar, e ele conseguiu tomar Jerusalém. Então foi o único rei que conseguiu tomar Jerusalém. Então, por isso que Davi até hoje, nos dias de hoje, tem um memorial sobre o rei Davi, porque ele foi um dos melhores reis, né, para o povo judeu, que conseguiu tomar Jerusalém. Então, irmãos, Israel já é dominado, como eu disse, por vários inimigos em volta, e sempre Deus vai dar vitória. Eu costumo sempre dizer que se pode levantar a nação que for, e escuta o que eu estou te falando, a nação que for no mundo todo não vai conseguir derrotar Israel, porque Deus vai entrar na causa e vai entrar na peleja. Isso é um fato, isso é verdadeiro. Então, neste vídeo aqui também eu quero que você entenda que Deus também quer te dar paz. Deus quer te dar paz. Talvez você esteja passando uma situação muito terrível, uma situação de dor, de sofrimento, e não tem paz. Então a melhor coisa, irmão, quando a presença de Deus entra e nos enche de paz, de alegria, de amor, sabe, de simplicidade no nosso coração, você fala, meu Deus, mas pastor, como é que tem paz? É na hora que está tudo bem? Não, a paz não é na hora que está tudo bem, não é quando você está com dinheiro na conta, não é quando você está morando numa casa boa, num condomínio fechado, não é quando você tem dinheiro, não é quando você tem, não, a paz não é isso. Isso são coisas momentâneas. A paz verdadeira, ela vem, sabe como? No momento da guerra. É no momento da tribulação, é no momento da dor que você está lá, ó, sabe? O mundo está caindo aos pedaços, está tudo lá e você está em paz. Porque você tem uma segurança, você tem uma intimidade, você tem uma esperança em Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. No meio da guerra, no meio da tribulação, Deus vai te dar paz. Eu já quero liberar essa palavra sobre o teu coração, que no meio da angústia, no meio da guerra, no meio da paz, Ele vai te... no meio da guerra, no meio da tribulação, Ele vai te dar paz. No meio da angústia, no meio da dor, Ele vai te dar a paz em nome de Jesus. Creia nisso, porque Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então no meio da guerra, no meio da luta, você vai ter paz em nome de Jesus. Não é na hora que está bem, não é na hora que está tudo legal, não, é nessa hora mesmo que a gente vai ver que Deus está do nosso lado. E talvez tem famílias, como antes de eu conhecer a Cristo, a minha família era assim, há muitos anos atrás. Talvez você esteja família que não tem paz, você não tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que não tem vontade nem de voltar para casa. Jovens, mulheres, homens, é tanta briga, é tanta discussão, é tanta, sabe, é tanta coisa que acontece, mas toda vez, talvez o pai seja alcoólatra, a mãe, talvez seja usuário de drogas, talvez, sabe, não tem um acordo, parece que a gente não consegue, eles não conseguem nem conversar entre si, e sempre guerra, sempre briga, não tem paz. E Deus colocou no meu coração aqui agora que tem pessoas que não têm vontade nem de voltar para casa, mas eu quero declarar, assim como Deus mudou a minha família, mudou a minha casa, vai mudar a tua casa também.
Eu quero contar um pequeno testemunho. Eu era ex-usuário, eu comecei com 14 anos de idade. Meu pai bebia também desde os 12 anos. Meu pai sempre bebia, sempre bebeu. Hoje ele é falecido, Deus recolheu ele e ainda foi recolhido para a glória de Deus. Deus foi tão misericordioso, ainda salvou a vida do meu pai. Mas meu pai na época bebia muito, sempre bebia. E minha mãe sempre trabalhando, criando, né, os filhos praticamente sozinho, porque meu pai gastava todo o dinheiro bebendo. Imagina, era briga. Quando ele chegava em casa, eu era criança, eu lembro, irmão, ele chegava quebrando tudo dentro de casa, querendo bater na gente, querendo bater na minha mãe. E a gente tinha que correr pros vizinhos, eu tinha que correr. Eu lembro de madrugada, eu atravessava, né, a linha do trem aqui na minha cidade. Tinha que atravessar, que tinha aquelas pontinhas de madeira onde era o rio. Tinha que atravessar do outro lado para ir até a casa da minha avó de madrugada. Tinha que correr. Era uma vida de tribulação. E talvez você esteja vivendo praticamente isso. Eu estou só resumindo, irmão. Estou só resumindo porque o testemunho é muito longo e senão vai ficar o vídeo muito longo. E era uma guerra, uma tribulação. Até que por meio da minha avó. A minha avó começou a ir na igreja Deus e Amor. Por isso que eu falo, irmãos, eu agradeço, né, as igrejas, né, da época. Talvez você critique, não critique igreja não, irmãos, sabe, cada um anda na visão que tem, né? Talvez a visão da Deus e Amor é assim, a visão da outra, mas não importa, o importa é que o evangelho está sendo pregado e cada um se sente bem e da melhor forma. Eu mesmo não conseguiria ficar na Deus e Amor por causa de muitas regras, dogmas dos homens, mas glória a Deus, eles estão aí. Então tem pessoa que precisa daquilo mesmo, tem pessoas que precisam, mas foi através da Deus e Amor, né, que minha avó começou a ir e ela começou a orar. E aí foi indo, irmãos, né? Tô resumindo, foi indo até que minha avó abriu uns cultos na casa dela, um culto no lar, eu lembro. E eu tava bem perdido nas drogas, bem, sabe, destruído, e começou os cultos lá. E eu lembro que teve uma irmãzinha, nossa, uma irmã, acho que de 1 metro, acho que ela tinha 1,60 m, bem baixinha. E eu tava pro lado de fora, querendo ir embora, não quero saber daquele culto, louco pra ir com meus amigos, né? Aquela coisa de adolescente. E ela saiu de lá de dentro, eu lembro, eu tava do lado de fora do quintal sentado, não entendendo nada. Aquela irmã saiu sapateando, né, profetizando, apontou o dedo pra minha cara, né, as irmãs do coque, né, da casa da saia. E assim diz o Senhor, e começou a liberar a palavra, irmãos. Eu falei, o Senhor vai te pegar, você vai começar, você vai louvar o nome dele. Eu vejo você adorando, louvando. E eu falei, eu não entendi nada, irmão. Mas a palavra demorou anos, mas ela se cumpriu para a glória de Deus, né? Eu praticamente, Deus me deu o dom de ministrar louvor. Deus preparou uma banda maravilhosa. A gente, né, começou a adorar. E na época era playback, né? Na época sempre os grupos, né? E aí depois Deus foi preparando, né, até que enfim chegou nos dias de hoje. E a gente entrou, né, numa banda, foi formando uma banda. E a gente louva e engrandece o nome do Senhor. Eu estou aqui resumindo para você entender que Deus mudou o quadro. Deus foi salvando um, foi salvando outro, foi restaurando um, foi restaurando outro, né? Foi salvando meus irmãos. Meus irmãos começaram a voltar. E aí veio meus primos e hoje estão, né, praticamente quase a família toda ali na igreja. Faltam alguns, né? Minha tia é pastora de um outro ministério. Enfim, Deus fez uma obra maravilhosa e eu quero declarar, não desista. Deus também vai fazer uma obra maravilhosa na sua casa, na sua família. E eu declaro paz. Esse espírito de briga, de confusão vai sair em nome de Jesus. Então nós temos, irmãos, que declarar paz mesmo para Israel, para que a paz também venha sobre as nossas vidas. Porque se a gente for egoísta, se a gente for, deixa lá esse negócio aí, deixa, essas guerras, cada um se vira. Não, irmãos, nós temos que orar para que haja paz. A gente tem que orar para que haja paz realmente, porque a gente não pode ser egoísta. E tudo aquilo que a gente planta, querendo para as pessoas o bem, a gente vai colher o bem também, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você plantar coisas ruins, se você plantar numa erva daninha ruim, vai nascer uma erva daninha. Mas se você plantar coisas boas, ela vai retornar para você em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, é uma palavra bem simples. E nós vamos orar agora neste momento para que haja paz na sua vida. E deixe nos comentários seu pedido de oração. Pode deixar que eu vou estar orando sim. Vou estar clamando junto com a minha esposa, junto com um grupo de oração que a gente tem no WhatsApp. A gente tem um grupo de oração, você pode colocar esse seu pedido de oração e a gente vai colocar lá e vai começar a orar junto, interceder junto. A Bíblia diz orai uns pelos outros, mas nesse momento agora, conforme essa palavra foi liberada, a gente vai orar por paz. Tem muita gente precisando de paz, tem muita gente com muito dinheiro aí que está me ouvindo. Você tem muito dinheiro, você já conquistou, Deus te abençoou muito, mas falta paz. Por isso que eu falo, irmãos, que não importa o que tem na mesa,
né? Ou na verdade meu bispão ele sempre fala isso, né? O bispo Samuel, não importa o que você coloca na mesa, importa é quem se assenta na mesa com você. Então tem muita gente que tem uma mesa farta, tem uma casa enorme, mas a mesa tá vazia. Pai não fala com o filho não fala com o pai, filha não fala com a mãe. É uma guerra, não tem paz, não tem harmonia. Irmãos, a maior prosperidade não é dinheiro, a maior prosperidade é a comunhão, é a paz, é a harmonia dentro de casa. Tem muita gente aí que tem com 3, 4 carros na garagem, tem uma piscina, tem uma mansão enorme, mas há um vazio. E você está me ouvindo também, eu não estou te criticando por isso não, glória a Deus pela tua vida. Você só não entendeu o propósito ainda que Deus tem na tua vida, que aquilo que Deus te deu não é seu. É para que a obra e o reino também cresça, né? Através dos bens que Deus te deu, para que você abençoe pessoas também. Talvez você já abençoe também, mas ainda falta você entregar sua vida para Jesus. Falta você entregar o seu coração verdadeiramente e falar: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, é só o Senhor que consegue neste momento. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Se você puder, ore junto comigo em nome de Jesus. Se você puder fechar os olhos, feche os seus olhos. Se você estiver no seu quarto, feche a porta do seu quarto, entre e vamos orar junto em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento agora, Pai, nós oramos por cada vida que está, meu Pai, sintonizada nesse vídeo. E talvez esse vídeo chegou até ele sem ele perceber, sabe? Do nada ele estava aí, passando o dedo na telinha do celular, no YouTube, e de repente caiu esse vídeo para ela, Pai. Caiu esse vídeo para ele e eu sei que não foi à toa, foi o Senhor que direcionou a vida dessa pessoa a ouvir essa oração. Então, Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, que não tinha paz, era guerra, discussão, briga, falta de diálogo, falta de, sabe, de entendimento, Pai, uma ignorância total. O Senhor veio e mudou a vida da minha família. Eu fico muito grato, Senhor. Eu fico emocionado pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, que o Senhor ainda continua fazendo em nome de Jesus. Mas eu também quero declarar sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, que também está talvez em guerra. Talvez está uma guerra espiritual, uma guerra que não tem concordância. Um fala A, o outro fala B, e do nada, por pequenas coisas, começa uma discussão e não tem paz. Eu quero declarar que da mesma forma que os vizinhos ouviram, que os vizinhos por anos ouviram guerra, discussão, briga, mas também vão ouvir glória, vão ouvir louvor, vão ouvir culto de ação de graça aí nessa casa em nome de Jesus. O Senhor vai mudar o quadro e vai mudar a história para a glória de Deus. Senhor, coloca a paz, que haja entendimento com esse casal, que haja entendimento sobre o marido, sobre a mulher, que eles venham se entender em nome de Jesus. Os filhos, meu Pai, tira toda a rebeldia entre os filhos que não conseguem obedecer os seus pais. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar que haja paz nessa casa, que haja paz nesse lar, que haja paz nesse serviço, Pai. Talvez essa pessoa esteja no serviço que é só guerra, também só tribulação. Eu quero declarar paz. Eu repreendo todo inimigo do mundo espiritual, todo inimigo que coloca confusão, que joga seta, dardos inflamados, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro paz na vida dessa pessoa. Eu declaro paz, a bênção, a paz. Sabe aquela paz, Pai? Tá tudo em volta caindo, tá o mundo em guerra, mas ele está em paz porque ele está confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre em nome de Jesus. E ele vai permanecer, ela vai permanecer na tua presença em nome de Jesus. Senhor, dá força, dá ânimo, dá coragem, dá ousadia, dá estratégia para essa pessoa conduzir a sua família, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro paz, eu repreendo toda angústia, toda tristeza, meu Pai, toda dor, nós repreendemos, Pai, porque a tua palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. Meu irmão, se a tristeza estiver em você ainda, na presença de Deus essa tristeza ela vai saltar de alegria. Eu vou traduzir para você. A tristeza vai se converter, aleluia, em alegria em nome de Jesus. Eu quero declarar isso, que haja uma conversão da tristeza para a alegria, para a glória de Deus. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por cada um que está aqui junto comigo. Eu te agradeço, meu Pai, que esse vídeo venha alcançar as pessoas certas, Pai. Que esse vídeo venha ser direcionado para as pessoas certas, Pai. E que haja transformação e que eu venha ouvir os testemunhos, Pai, para que teu nome seja glorificado, não o nosso, não de ninguém, mas o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E assim seja. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, que presença de Deus aqui, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Senti muita presença de Deus. E eu creio que você também aí do outro lado sentiu essa graça, essa paz. Então receba essa paz. E eu quero declarar já agora para você. E quando chegar no finalzinho da noite, né, para você se deitar, o Salmo, se eu não me engano, é o Salmos 4, que diz: em paz me deitarei
e em paz me levantarei, porque o Senhor tem me sustentado. Amém? Que o Senhor venha te sustentar e que a paz esteja com vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz, fiquem na bênção e até um próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Tchau, fui!